aqui é a professora Cíntia Loureiro para mais um vídeo do canal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos abordar a função do segundo grau. Nós vamos fazer um resumo dessa função. Então, vamos lá. Função do segundo grau. Essa função também é conhecida como função quadrática. Nesses vídeos, nós vamos falar os pontos importantes. Então, vamos lá. Então, é uma função que é definida dos reais para os reais. Significa que ela tem o seu domínio no conjunto dos números reais e a sua imagem também no conjunto dos números reais. Ela é escrita da forma f de x é igual a ax2 mais bx mais c. Pode ser escrita também y é igual a ax2 mais bx mais c. Então, esse f de x aqui podemos substituir por y. Lembrando que f de x é a variável que eu estou mexendo aqui. X, né? Se fosse a variável t, ia ser f de t, aqui ia ficar at2 mais bt mais c. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, se aqui for zero, some esse pedaço aqui do ax2. Então, vai ficar só bx mais c. Fica uma função do primeiro grau, se o a for igual a zero. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Encontrando as raízes. Como que eu encontro as raízes? Usando a fórmula de Bhaskara, que me fala que x, né, as raízes, é igual a termo menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4ac, dividido por 2a. Ou eu posso fazer separado, achar o delta primeiro e depois acho as raízes, né? Aqui eu coloquei tudo numa fórmula. O delta é igual a b2 menos 4ac. E para mim achar o x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Eu só coloquei de modo separado aqui. Então, esse pedaço aqui, que é o delta, é o que está aqui dentro, tá? O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Isso é muito importante, porque a função do primeiro grau é uma reta, mas o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Então, aqui eu tenho uma parábola. Vamos agora a aspectos importantes dessa parábola. Então, o que nós vamos falar aqui? Concavidade da parábola. Eu tenho a concavidade pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. O que acontece aqui? Quando o meu a for maior do que zero, lembrando que o a não pode ser igual a zero, mas ele pode ser maior ou menor. Se ele for maior do que zero, significa que ele seja positivo, a concavidade é voltada para cima. E se o a for menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, eu tenho essas duas opções. O a maior do que zero ou menor do que zero. Nunca pode ser igual a zero. E a outra coisa é em relação às raízes. As raízes, o número de raízes da minha equação vai depender do meu delta. Então, o delta, no primeiro caso, ele pode ser maior do que zero. Quando eu tenho o delta maior do que zero, significa que ele vai tocar no eixo x em dois lugares, ele vai ter duas raízes. Se esse delta for igual a zero, ele só tem uma raiz. E se o delta for menor do que zero, não existe raízes nos reais. Então, eu tenho essas três situações. Delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero, tá? E lembrando que para não confundir, o a eu só tenho duas situações, a maior do que zero e a menor do que zero. Então, vamos para um resumo aqui. O que eu tenho aqui? Se eu tenho delta maior do que zero, ele vai cortar em dois pontos. Então, aqui, eu tenho aqui o a maior do que zero, concavidade voltada para cima. Então, a maior do que zero. E o delta também maior do que zero. Então, a concavidade vai ser para cima e vai tocar em dois pontos no eixo x. Se o delta for maior do que zero, mas o a é menor do que zero, significa que a concavidade vai ser para baixo, mas continua tocando em dois pontos. Então, aqui, ó,
A menor do que zero e delta maior do que zero. Se eu tiver aqui o A ainda maior do que zero, significa que o quê? Concavidade voltada para cima. E se eu tenho aqui o delta igual a zero, significa que ele vai tocar em apenas um ponto aqui do meu eixo X. Então, aqui o A é maior do que zero e o delta igual a zero. Se o A for menor do que zero e a concavidade para baixo, o delta igual a zero vai tocar a menos um ponto aqui, somente um ponto, desculpa. E a concavidade vai ser para baixo. Se o delta for menor do que zero e o A maior do que zero, significa que o quê? Concavidade para cima, mas ele não tem raiz, então ele não toca no eixo X. Agora, se o A for menor do que zero, significa o A negativo, concavidade para baixo, e o delta também menor do que zero, significa que a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo e não vai tocar no eixo X, tá? Então, esse aqui é um resumo falando do A, né, e do delta, são importantes. Agora, nós vamos falar de alguns pontos importantes quando nós formos esboçar o gráfico de uma função. O primeiro é onde toca no eixo X, é onde que nós acabamos de falar, que são as raízes. Como que eu acho essas raízes? Quando y é igual a zero. Então, eu acho a raiz igualando a minha função igual a zero. Onde que ela toca no eixo y? Ela vai tocar no eixo y quando o quê? O meu x é igual a zero. Quando o meu x for igual a zero, vai sobrar apenas o quê? O ponto C. E o outro ponto importante vai ser o quê? O vértice da função. Quem que são os vértices? O vértice é um ponto, então ele tem duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Eu tenho o x vértice, que é menos b sobre 2a, e o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, o que significa esse vértice? Esse vértice é o que me dá o máximo da função ou o mínimo da função. Então, vamos lá. Se eu tenho uma função onde o A é positivo, a concavidade vai ser virada para cima e o vértice vai ser esse ponto aqui. Então, esse vértice aqui é o valor mínimo que aquela função alcança. Então, uma outra coisa importante, então aqui, esse ponto de mínimo é o que? O x vértice. E o valor mínimo que ela alcança quando ela chega nesse ponto é o y vértice. Então, quem me dá o valor mínimo é o y vértice e o ponto mínimo x vértice. Tá? Cuidado com isso, que às vezes tem muita questão de concurso que pede valor mínimo e ponto mínimo. Lembrando que tanto mínimo como máximo está relacionado ao vértice, tá? Quando tem mínimo, eu estou falando de quê? Quando a concavidade é voltada para cima, o A positivo. Então, aquela função alcança o mínimo, o valor mínimo. Quando que ela alcança esse valor mínimo? Quando ela está nesse ponto de mínimo aqui, que é o x vértice. A mesma coisa que é encontrada pelo vértice é quando que o A é negativo, a minha concavidade é voltada para baixo. Então, aquela função vai alcançar um valor máximo aqui. Quem que é esse valor máximo? É o y vértice, que é me dado pelo y vértice. Aqui é o meu valor máximo que aquela função alcança. Ela vai crescendo, 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 alcança aquele valor máximo e depois começa a diminuir. Então, quem me dá esse valor máximo? O y vértice. Como que eu encontro? Através do ponto de máximo, que é o x vértice. Então, lembrando que máximo e mínimos de uma função eu encontro pelo vértice. Quando o A é positivo, eu vou ter ponto de mínimo e valor mínimo. Quando A é negativo, eu vou ter ponto de máximo e valor de máximo. Então, vamos para um exemplo para ficar mais fácil entendermos a função de segundo grau. Então, eu tenho uma função de segundo grau
Estão pedindo para esboçar o gráfico. Então, eu vou achar os pontos importantes. Eu coloquei y igual a x2 menos 6x mais 8. Então, primeiramente, eu vou achar quem que é o meu A, quem que é o meu B e quem que é meu C. O termo A é quem está junto com o x2. Então, aqui é o 1. O termo B é quem acompanha a variável x. Então, no caso, menos C. E o termo C é o termo independente, é o que está sozinho, sem a variável. Então, eu tenho o A é 1, o B menos 6 e o C é 8. Então, agora nós vamos encontrar as raízes. Primeira coisa que eu vou fazer é achar o delta. Então, eu sei que o delta é igual a B2 menos 4AC. Então, eu tenho que o delta é igual o B menos 6 ao quadrado, menos, da fórmula aqui, 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Então, aqui vai ficar 6 menos 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Continua o sinal de menos, menos 36, 36 menos 32 é igual a 4. Então, eu achei o valor do meu delta. Eu tenho que o meu delta é 4 e o meu delta é positivo. Isso aqui já me fala que o que? Eu vou ter duas raízes. E o meu A também é positivo, me fala que eu vou ter um gráfico com a concavidade voltada para cima e com duas raízes. Agora, vamos achar essas raízes. Como que eu vou achar a raiz? Menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, eu tenho aqui menos 6, mais ou menos a raiz de 4, vezes 2A, dividido por 2A, 2 vezes 1. Então, eu tenho aqui menos vezes menos, 6, mais ou menos raiz de 4, 2, dividido por 2. Então, eu vou ter duas raízes. Porque o delta é positivo, então eu vou ter x' e x duas linhas, ou x1 e x2, então vai ser aqui, ó. Primeira, 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Segunda, 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Então, eu tenho as raízes aqui, ó, 4 e 2. Então, eu já sei que essa função aqui, o A é maior do que 0, significa que a concavidade vai ser voltada para cima, o A é positivo. E sei que o delta é igual a 4, então eu sei que o delta é maior do que 0, significa que eu vou ter duas raízes reais. Que são quem? O 4 e o 2. Então, agora eu vou esboçar o meu gráfico. Mas antes de esboçar, eu vou achar onde que ele vai tocar no eixo Y, né, que é o termo C, e também vou achar o vértice da função. Então, vamos achar os vértices aqui. Quem que são os vértices? Menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Então, menos B. Então, menos 6 dividido por 2 vezes 1. Menos, quem que é o delta? 4 dividido por 4A. 4 vezes 1. Então, eu tenho aqui 6 dividido por 2 e aqui o que? Menos 4 dividido por 4. Então, o meu vértice vai ser 3 e menos 1. Então, eu já tenho um ponto de vértice. Eu tenho os pontos. Eu tenho a raiz, as raízes, que eu sei que é 2, 4 e 2. Tenho meu vértice, 3 e menos 1. Então, eu já tenho aqui 2 pontos, né? E também tem o que? Eu sei que a concavidade é voltada para cima, porque o A é positivo. E sei aonde que ela vai tocar no eixo Y, que é o que? O ponto 8. Como que eu sei disso? Eu sei porque quando ela toca no termo Y, é quando o x é igual a 0. Então, aqui, ó. Se aqui for 0, vai ficar 0 menos 6 vezes 0. Sobrou apenas quem? O 8. Então, esse ponto é o que vai tocar no eixo Y. Vamos ver como que ficou o gráfico dessa função? Então, aqui, eu tenho as duas raízes. Não, primeiro aqui, a função x2 menos 6x mais 8. Eu sei, o A é 1 positivo, concavidade voltada para cima.
Eu encontrei o delta, que o nosso delta foi o quê? 4. Então, eu sei que o quê? Essa função tem duas raízes, o delta é maior do que zero. Então, eu tenho essa e essa, que foram as raízes que eu achei. 2 e 4. Outro ponto importante, aonde que ela vai tocar no eixo Y? Ela vai tocar aqui no 8. Como que ela toca nesse 8? Quando eu faço o x igual a zero. Então, aqui vai ficar 0, menos 6 vezes 0, sobrou apenas quem? O 8. É onde que ela corta o eixo Y. E o outro aqui que vai ser o quê? O vértice da função. Quem que é o vértice da função? Onde que me dá o mínimo da função? Eu tenho o x vértice, que é o ponto que vai me dar o valor mínimo, que é esse ponto aqui, que é 3, né? Tá entre as raízes, aqui ó, 3, e tenho quem? O y vértice, que vai me dar o valor mínimo da função, que é aqui, ó, menos 1. Então, esse é o gráfico da função, né? Isso é o esboço do gráfico. Eu fiz um resumo aqui da função de segundo grau, não falei de estudo de sinal, eu só quis falar algumas coisas importantes aqui na hora de esboçar um gráfico. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os sinais, né, do estudo dos sinais, e vamos resolver alguns exercícios, questões de vestibulares comentada, né, questões de Enem, de concurso, com o assunto função do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, né? Se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo e me siga nas redes sociais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.